Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Vocês me desculpem entrarmos fora do horário, mas não foi voluntário. Pois bem, eu quero mandar um abraço para todas aquelas pessoas que têm a paciência de nos escrever, aquelas pessoas que participam conosco da comunidade Vida Inteligente, todas essas pessoas que são fiéis a nós aqui todos esses anos, 10 anos, e que gostam de manter esse intercâmbio e gostam de trocar essa fraternidade, pelo menos virtualmente, né? Se o mundo fosse como é no virtual, digamos assim, onde todo mundo se ama, onde tem fraterno abraço daqui e de lá, onde tem isso e aquilo, seria uma maravilha, né? Mas na prática, infelizmente, a teoria é outra. Nós estávamos falando hoje aqui nos bastidores a esse respeito, que a gente tem que ser exatamente igual em todos os lugares. O que eu sou aqui na televisão, eu tenho que ser lá fora, eu tenho que ser com a minha família, eu tenho que ser as pessoas que eu frequento no meu trabalho, eu tenho que ser exatamente igual. Eu não posso fazer representações de determinados papéis, mas isso não é o tema de hoje. O tema de hoje são crenças. Como diz o meu convidado César Antônio Grisa, disse aqui fora, nós podíamos falar horas e dias sobre isso, e realmente podíamos sim, que crença é uma coisa que move o mundo, né? Eu, por exemplo, espero poder aprender muito aqui, porque eu acreditei em muitas coisas, eu já criei em muitas coisas nesses 64 anos de vida. Repito, hoje só acredito no pulsar das minhas veias. Perdi a credibilidade numa série de fatores, tenho meus motivos, como cada um tem o seu, mas estou aberto para qualquer novo conhecimento, nova crença que eu possa adquirir. Então é isso aí, vamos logo ao tema. E eu estou aqui com o César Antônio Grisa, te apresento como psicólogo ou como parapsicólogo? Parapsicólogo. Parapsicólogo, muito bem. Então, parapsicólogo Pedro Antônio Grisa. Explico por quê, né? Porque os conselhos não aceitam que existam essas duas questões, né? Como é que é isso aí? Na verdade, eu sou formado em psicologia, né? Atuei um tempo como psicólogo e atualmente eu trabalho com parapsicologia clínica do Sistema Grisa. Isso, então beleza. Então tá bom, já esteve aqui conosco no programa, já quanto é quinta, sexta, sétima vez, não sei. E sempre dá muita audiência porque eles têm muita experiência, né? Na área Sistema Grisa, que você pode acessar pelo www.ipap.com.br, não é isso? Isso, e com dois P's. ipappi.com.br. Isso. Anote aí, nós não temos caracteres, mas você pode anotar. César, o mundo vive... peraí, antes de eu passar a palavra para o César, eu quero passar para vocês o que eu chamei a mala direta. Eu faço isso toda semana para que as pessoas se posicionem um pouquinho. E o que eu trouxe aqui eu compilei de uma escrita do Krishnamurti. Todo mundo conhece, já ouviu falar de Krishnamurti. E vou compartilhar com vocês só qual é a visão dele sobre crenças, que eu acho importante e interessante. Se não tivéssemos nenhum padrão de ação baseado em uma ideia de Deus, ou de comunismo, ou de socialismo, ou de imperialismo, ou em algum tipo de fórmula religiosa, algum dogma em que estivéssemos condicionados, nos sentiríamos completamente perdidos, não é? E a aceitação de uma crença não é o esconderijo desse medo, o medo de realmente nada ser, de estar vazio. Afinal, uma xícara só é útil quando está vazia. E uma mente que está cheia de crenças, dogmas, afirmações, citações, é realmente uma mente não criativa. Ela é apenas uma mente repetitiva. Para fugir desse medo, esse medo do vazio, esse medo da solidão, da estagnação, de não conseguir, não ter sucesso, não chegar, não ser coisa alguma, não se tornar alguma coisa, é certamente uma das razões por que aceitamos crenças tão ávida e sofregadamente. E através da crença compreendemos a nós mesmos. Ao contrário, uma crença religiosa ou política obviamente impede a compreensão de nós mesmos. Ela atua como uma tela através da qual nos olhamos. E podemos nos olhar sem crenças? Boa pergunta. Se removemos tais crenças, as muitas crenças que a pessoa tem alguma coisa mais para olhar? Se não temos crenças com as quais a mente se identifica, então a mente sem identificação
é capaz de olhar para si mesma como ela é. E então, certamente, é o início da compreensão de si mesmo, o que todo mundo busca, né? A compreensão de si mesmo. Então, estou aqui com o parapsicólogo César Antônio Grisa para a gente dissertar sobre esse assunto. Daqui a pouco nós vamos falar do livro também, mas não agora. César, o que você achou do ponto de vista dessa chamada que foi feita do Krishnamurti? Então, o texto que você buscou é um texto realmente bastante interessante, concordo, né, com algumas coisas que estão aí. Discordo do fato de que a gente, para ser criativo, a gente precisa ser uma xícara vazia. Essa é mais uma concepção errônea que é muito comum na nossa sociedade, a gente falar sempre em extremos, né? Quando na verdade tudo que a gente mais precisa hoje em dia é o equilíbrio das coisas, né? O mundo está aí nesse caos, nesse desequilíbrio todo, em virtude dos extremos, né? E já dizia os barbudos lá de antigamente, né? Que os extremos são maus, a virtude está no meio, né? Citando alguns, né? Um filósofo bem conhecido. Mas eu acho que esse é um ponto de partida, sim, bastante importante, porque nós precisamos sim de crenças. Sem crenças nós não somos nada. Bom, né? você... Agora, também temos que cuidar com as crenças que nós vamos adotar. Né? Existem crenças que nos fazem bem em algum momento da vida, tem algumas crenças que em outros determinados momentos são bastante destrutivas. Então, nós podemos estar falando exatamente sobre isso. Crença. Crença é uma coisa que, primeiramente, a gente não nasce com ela. A gente pode filosofar aqui, mas como nós vamos tratar de uma forma, vamos dizer, científica aqui, a gente não nasce com crença. Nasci, não tenho consciência nenhuma, sou criança, sou bebê. Aí começam a incutir na minha cabeça as crenças dos meus pais. São os mais próximos, né? Logo em seguida, as crenças dos meus mestres, meus professores, as crenças dos meus tios, das pessoas mais velhas. Então, em resumo, o que hoje eu sou, o que você é hoje, é o fruto da crença dos outros. Eu estou certo ou estou errado? Eu diria que você está em parte certo e em parte errado. Vamos Novamente, lá. Vou trazer essa questão como eu quero saber um as duas ponto partes, importante. o errado e o certo. Na verdade, vejam, nós nascemos sim com uma predisposição a acreditar em crenças que são passadas de geração para geração. Então, na verdade, se eu recebo, vamos dizer assim, devido a já conter a nível subconsciente uma programação de crenças que vem, né, de gerações anteriores, né, uma crença religiosa, por exemplo, no momento que ela é apresentada para mim, quando eu estou formando minha consciência, obviamente que quanto mais criança eu for, mais sugestionável eu vou ser, e essa crença vai entrar como uma verdade. Você acredita que isso já possa ser influenciado na própria gestação ou não? Sim, com certeza, então, com certeza, totalmente. Na verdade, a concepção, né, de que o homem nasce uma folha em branco, isso já caiu por terra há muito tempo. Né? Nós recebemos assim, um rol enorme de programações que formam a base da nossa personalidade em cima do que minha mãe sentiu, do que ela vivenciou, dos sentimentos e emoções, né, que ela teve durante a minha gestação. Então, tudo isso vai, claro, não vai ficar consciente em mim. São programações que ficam a nível subconsciente. Sim. Certo? Ok. Então, isso, por exemplo, pode criar uma predisposição a eu ter mais facilidade ou mais dificuldade para uma determinada coisa lá na frente. Se minha mãe, por exemplo, ela se decepcionou muito com meu pai durante a minha gestação e ele é uma figura de homem importante na vida dela, ela vai me programar sem querer, mas ela vai me programar com uma imagem negativa de homem. E eu sendo homem, eu posso ter dificuldades com as minhas ações masculinas, exatamente porque eu tenho uma programação negativa com relação a isso. E por aí a gente pode falar de várias coisas. Isso são as coisas que eu falei. Isso. Agora, o que você discordou de mim disso aí que eu falei? Você falou que tinha dois aspectos. Um aspecto era verdadeiro e o outro não tanto. Então, eu disse que a gente é influenciado, porque eu nasço, claro, com essas influências que você falou, mas ao mesmo tempo eu não tenho opção, né? Porque eu já sou pequenininho, que é a época dos... Você que
parapsicólogo sabe que do 0 ao 7 a gente está aberto a tudo, é a hora que a gente está mais preparado para essas coisas. E é exatamente esse momento que nos enchem de tudo quanto é coisa, vinda de tudo quanto é lugar. Os cuidados que tem com a gente, o que é proibido, o que não é proibido, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, com quem eu posso brincar, com quem não... Então, puxa vida, Sim. Aí entra nessa questão, né, de toda a educação que a gente vai receber, né, os condicionamentos, né, isso é importantíssimo, óbvio, isso vai continuar construindo a nossa personalidade, né? A gente vai ser influenciado pelo meio todo o tempo. Como eu vou repetir, quanto mais novo eu sou, mais chance de ser influenciado por esse meio. O que acontece? Poucas pessoas hoje em dia, que se tornam adultas, entre aspas, despertam a consciência de uma forma mais, né, um pouco mais livre. É comum nós vermos hoje pessoas de 50, 60 anos que repetem, né? Elas repetem o que aprenderam, elas não criam, elas não pensam, elas não analisam, né? Recebem uma informação, é verdade, e repete essa informação. Isso. Eu vou dar um exemplo bem legal. Nós vivemos hoje no mundo da internet, né? do Facebook, por exemplo. O Facebook é um universo de informações todo o tempo. Onde um dia você aparece lá uma notícia, pesquisadores de Harvard descobrem que tomar chimarrão causa câncer na laringe. 2 dias depois aparece uma pesquisa dizendo que tomar chimarrão faz bem à saúde. Por quê? Porque, né, ajuda no bem-estar, nessa questão também de aproximar as pessoas, de reunir, né? Ontem eu estava vendo uma chamada assim, pesquisa considera que pessoas que tomam café preto sem açúcar podem ter indícios de psicopatia. Aí eles vão lá escrever os argumentos deles. Nada disso é ciência, nada disso. Porque se ela está mudando, né, não é algo que teve uma comprovação científica. Né? Achismo. É um achismo. Né? Há uma possibilidade. Então, só que o que acontece com o ser humano que recebe essa informação? Eu vou ler uma bula de remédio. Dependendo de como eu sou sugestionável, esse remédio pode me fazer muito mal. Porque eu li a bula. Não tem jeito de não fazer mal, né? Efeito nocebo. Aquela bula lá. Efeito nocebo. Agora eu posso tomar uma pílula de açúcar se eu acreditar que aquilo é um remédio que vai me tirar dor de cabeça. E tira a dor de cabeça. Efeito placebo. Isso está mais do que falado aí no campo científico. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente recebe. Hoje, uma hora a gente recebe uma informação que é venenosa. Por quê? Porque foi criada, ela não é verdadeira, mas ela aparece lá no teu Facebook toda direitinho, com fonte e tudo. Tu vai buscar pesquisar, é falso. Ou então, aí tu fica replicando essa informação para um monte de gente achando, realmente... Olha o perigo disso. Todo mundo aí, 8 horas da noite, 8h30 da noite, liga em determinado canal, ouve as notícias ali e assume como verdade, não esteve lá, não esteve, você acabou de dizer, sai divulgando por aí. Assume uma verdade porque fulano de tal, aquela emissora, aquele jornal falou isso. E eu estou falando isso, Grego, isso é mensagem subliminar. Eu fui várias vezes vítima disso. Todos nós. E a gente aprende com os erros, né? A gente aprende com os erros. Se aprender, quantas publicações que eu compartilhei, que eu excluí, porque eu vi que realmente eu tinha entrado num fake, né? numa notícia que é um fake, é uma farsa. Farsa, sim. Né? É uma farsa. Falando em mentira, por exemplo, né? Estamos falando de crenças. O velho ditado, né? Que é uma crença, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Sim. Por que isso pode ser uma afirmação interessante? Onde a fumaça, fogo. Então, brincadeira nesse contexto, nós podemos considerar que é tipo uma brincadeira de mau gosto, algo que não é verdade, então é uma mentira. Então nós podemos traduzir essa frase, mudar essa frase para o seguinte, toda mentira tem um fundo de verdade. E é incrível, porque tudo no universo é dual. Então não existe, na verdade, existem verdades absolutas no espaço e tempo. Nesse momento, a Terra gira em torno do Sol. Mas isso não quer dizer que é uma verdade, né, que vai permanecer durante todo o tempo. Ninguém sabe disso, ninguém pode afirmar. Um dia afirmar. a Terra pode se deslocar, com certeza. Parar, enfim, né, não vai mais girar em torno do Sol.
Então, nada é 100%. Então, a gente tem que tomar um cuidado porque, eu repito, nós estamos vivendo um mundo em que o desequilíbrio é a maior ameaça para nós em todos os níveis. Se nós não buscarmos nos equilibrar como seres humanos, com atitudes equilibradas, sem criar fantasia de que nós vamos acabar com a corrupção, nós vamos acabar com isso. Não, sempre vai haver a destruição e a construção. Nós vivemos nesse planeta para aprender sobre isso. Não existe, um dia nós vamos ser todos felizes, Como que tu vai ser feliz se você não vivencia a tristeza, a desgraça? Tu só sabe o que é ser feliz porque tu sabe o que é ser triste. Porque tu passou por tristeza em algum momento. Sem dúvida. A gente já vem para esse mundo num nascimento muitas vezes difícil. A gente passa pelo canal de parto, a mamãe ali se esforçando para que você possa nascer, você fazendo esforço para nascer. Mas é uma experiência, não é uma experiência simples. Tu está correndo um certo risco no teu nascimento. Então não existe nascimento fácil. Já é um baita trauma, né, você nascer. No sistema grego nós falamos que tanto o nascimento muito difícil quanto o nascimento muito fácil cria problemas. O melhor nascimento é o nascimento equilibrado. O nascimento em que você faz um esforço para nascer, junto com a mamãe faz esse esforço para você nascer, e esse esforço gera um resultado positivo, que é a vitória. A vitória, eu venci o nascimento, eu estou mais forte para vir para esse mundo. Tá, muito bem, você está falando isso aí, já que você tocou, como é que você vai adquirir essa consciência? Essa consciência, todos nós somos vencedores. Todos nós somos vencedores. Seja a mulher, porque era o óvulo que estava lá, e nós, o espermatozoide que venceu a corrida. Então somos vencedores, então não devíamos ter conflito nenhum. Como é que se adquire essa consciência de que eu saí de lá, eu tive um parto legal e saí vencedor? A gente precisa aprender a observar a natureza. Esse Deus, que pode ser uma crença e pode ser uma realidade, né? Mas da forma como ele é apresentado para nós, ele se manifesta na natureza. A criação se manifesta na natureza. Se há um Criador que criou tudo isso... É crença, está vendo? Isso aí que tudo é crença. Então, se há um Criador que criou tudo isso, ele se manifesta em cima da sua criação. Então, mas a gente tem que partir de um ponto. E aí, nesse aspecto, a crença é importante, porque senão a gente não tem um ponto de partida. Mas qual é hoje, vamos lá, agora, qual é a crença, veja bem, qual é a crença agora, que podemos dizer que é verdadeira? É diferente nós verdadeira? falarmos agora, o que é esse Criador, quem ele é, o que é Deus, quem ele é diferente. Você pode concebê-lo de um jeito, eu de outro, entende? Eu respeito a tua crença, você respeita a minha, e é isso que falta no mundo. Mas, sabe o que eu vim pensando aqui hoje? Eu vim pensando o seguinte, nós estamos vivendo uma parte do mundo, está buscando se espiritualizar, né? A gente começou a romper com padrões e crenças de que, por exemplo, de que o diabo não existe mais, né? Existia esse Deus, Criador maravilhoso, que criou tudo, né? Mas está sendo um perigo danado a gente parar de acreditar no diabo grego. Porque o diabo nos punia. O ser humano não está pronto para viver sem diabo. Mas hoje você quer... Entre aspas. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu tenho falado aqui O diabo é símbolo de punição e o que acontece? Hoje nós vivemos num mundo de impunidades onde as pessoas fazem o que elas bem entendem. E elas acham que... Mas eu vou completar. Vai. Elas acham que nada vai acontecer. Então, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Né? Não pensa mais no coletivo, o pensamento é totalmente egoísta. Totalmente egoísta. Totalmente egoísta. Então... Mas eu vou alertar as pessoas agora de uma coisa. E aí entra um padrão cultural, uma crença cultural muito forte, né? Que independente do diabo não existir, nós estamos programados com ele. E a nossa mente programada, com todo esse conceito de diabo, de que pecado, por exemplo, quem comete pecado merece castigo, nós temos uma programação dentro de nós que se eu cometo um pecado, se eu saio do caminho, se eu me desvio, eu vou ser punido. E sabe quem nos pune? A nossa mente. É por isso que nós somatizamos, psicossomatizamos, é por isso que nós atraímos sofrimento, é por isso que nós atraímos situações, né, destrutivas na nossa vida. Eu me sinto culpado, tem uma programação dentro de mim que já me faz, ela já vai acionar um processo do quê? Para mim pagar o pecado aqui.
Para quem acredita nessas balelas, né? Entende? Não é uma questão de acreditar. Nós fomos... Crença. Nós fomos banhados com essa crença milhares de anos. Sim, continua. Você pode não se sentir culpado, mas você tem uma programação de culpa que é acionada. Não, mas a partir do momento que aí é que está, a partir do momento que eu tomo, desculpe, essa consciência, aí eu já não tenho culpa de nada. Né? Isso, mas veja, eu me liberto disso tudo aí. Expandir essa consciência é um trabalho que não é feito apenas com o pensamento. Tem que ter coragem, tem que ter... Não, é um processo evolutivo. Você me perguntou como atingir isso. A maturidade, você precisa estudar, você precisa, né, querer, você precisa buscar, questionar as informações que vêm até você precisa buscar o equilíbrio das coisas. Eu digo que eu atingi hoje, aos 45 anos de idade, um nível de maturidade que eu nunca imaginei alcançar. Né? E que eu achava difícil alcançar realmente, porque eu sempre fui muito imaturo durante muito tempo. Mas chega uma hora que, sabe, você começa a perceber a vida, né, no equilíbrio entre razão e emoção, que permite você ter uma visão do todo muito bacana, entende? Você tem a vantagem de ter os seus pacientes, né? O paciente, ele vai te mostrando muitas coisas. Tu aprende todo dia com eles. Então, assim, se alguém chegasse assim para mim hoje, César, aí ó, te dou 10 milhões para você fazer uns negocinhos aí para mim. Eu posso garantir para vocês, pode me colocar onde quiser, eu não vou ser político, mas eu sou incorruptível. Passa para mim, então, os 10 milhões, dependendo do que for. Mas a gente tem que se desprender dos bens materiais. Não, gente, a gente só tem que ter um equilíbrio. Ninguém precisa de muito para viver. Mas nós precisamos de conforto, segurança, nós precisamos nos sentir bem, né? Nós vivemos no mundo material e nós temos que nos relacionar bem com o material, né? Que bom que construíram, né, uma xícara para poder tomar água. Eu podia estar tomando com as mãos também, não ia fazer diferença nenhuma. Não. Agora, se eu tenho uma crença de que eu tenho um monte de micróbios na minha mão porque eu não lavei a mão e vou tomar água, é capaz de eu ficar doente, então cuidado. Mas isso é o que mais acontece, por isso que eu digo, a questão da crença, eu acho que o melhor momento, mas isso é de cada um, você deve saber muito melhor do que eu, o melhor momento da vida de uma pessoa, na minha opinião, nós estamos aqui para discutir, para debater, é exatamente quando a pessoa deixa de acreditar em qualquer coisa, por N razões, ou porque foi lá no parapsicólogo e teve um insight, ou porque aconteceu uma coisa com a pessoa acordou diferente. Quando ela não acredita mais em nada, aquele ato, estou falando por mim, né? Vou usar o meu exemplo, não posso usar outro. Aquele ato, quando você não tem mais sustentação de nada do que você acreditava, então você vai acreditar no quê? Em si próprio. E aí você começa a fazer. Claro que tem que tomar cuidado. Tomar cuidado porque, velho, esse processo de passar por isso pode gerar uma depressão tão grande que a pessoa perde totalmente o sentido de vida e ela se joga de um prédio, ela se mata, ela se suicida. Mas tem outra parte que é positiva. Se você sobreviver a isso... Você falou da dualidade. Isso sim, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Mas eu tenho que tentar fazer isso de uma forma que eu não caia em extremos. Claro, né? Claro. Então, lógico. Se vocês observarem hoje, por exemplo, o que é o transtorno bipolar, né, que é tão comentado? O bipolar significa extremos. Uma hora a pessoa está vivendo num mundo de vazio, de depressão, outra hora ela está num mundo de euforia onde ela se sente até superstar. Ela se sente capaz de tudo. Ela não consegue permanecer no equilíbrio. O bipolar ele tem dificuldade de chegar no centro e permanecer ali. Entende? E o que é o bipolar? É o reflexo dos extremos que nós vivemos no mundo hoje. Entende? Que esses extremos influenciam o ser humano, que influenciam uma gestante que, por exemplo, já vai, de alguma forma, estar passando, né, um certo desequilíbrio na construção da psique desse novo indivíduo, do novo cidadão. Então, por isso que eu digo, se nós não adotarmos, né, essa concepção de equilíbrio logo, né, esses extremos vão nos levar a extremos muito piores do que nós já estamos vivendo, entende? E a lei da compensação, se eu vou muito para um extremo, eu preciso ir para o outro até chegar no equilíbrio. É isso que nós estamos vivendo hoje. Tem que cuidar muito com isso. Dessa questão das... Ao mesmo tempo, eu vejo por um lado que algumas crenças são benéficas,
benéficas em termos, entre aspas, né? Porque a questão das religiões, por exemplo, que eu não falo aqui, o Vida Inteligente não fala de religião, não fala de política, não gosta disso aí. Mas as religiões, eu tenho que ver um aspecto positivo nelas, que elas pacificam o rebanho. Muitas pessoas se comportam bem, muitas pessoas seguem um caminho, vamos dizer, porque temem aquilo que você falou agora há pouco sobre pecado, sobre coisas que puseram na cabeça delas. Então, como elas não têm estrutura, ou como não têm a compreensão ainda, elas acham que aquele comportamento é necessário para que consigam alguma coisa. Eu quero que você fale esse negócio de conseguir alguma coisa, né? Através da crença, isso aqui. E que muita gente, no fim, acaba se deprimindo, acaba tendo todas essas reações e ações, como você acabou de dizer, exatamente pela frustração que enfrenta em função disso. Qual é o seu aspecto, então, principalmente, qual é a sua opinião, a sua vivência nessa questão da crença no incognoscível, vamos dizer, no intocável, nessa coisa que nos puseram de nos contar umas histórias e a gente vive essa história. Pode ser que ela seja verdadeira, pode ser que ela seja verdadeira, ninguém esteve lá para contar. Então, qual é o benefício e o malefício desse tipo de crença? Existem os benefícios e existem os malefícios. Tudo vai depender de como que você lida com isso. Da mesma forma que um homem sem fé, sem crença é um homem vazio e ele pode perder o sentido da vida e simplesmente, né, deixar de viver por isso, né, o oposto, que é o fanatismo religioso, também é um perigo. Hoje nós estamos vendo aí exemplos disso, né? Sim. Então, infelizmente. Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Eu acho que se você acredita em Deus, se você acredita no universo, se você acredita no planeta como um ser vivo, o importante é você acreditar em coisas que permitam você ter um sentido para continuar vivendo, né? Eu, por exemplo, eu não tenho dúvida, na minha crença pessoal, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus existe, né? O Deus que eu entendo. Da mesma forma que eu não tenho dúvida nenhuma, né, com relação à continuidade da vida. Porque eu sei que no universo nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, isso que nós entendemos como vida, né? Ela vai continuar em algum lugar, de alguma forma, com outra roupagem ou sem roupagem, não importa. Eu já acreditei nisso tudo. Agora, isso não quer dizer que eu acredito que eu vou morrer, vou parar ter que ir para um hospital ou para uma clínica psiquiátrica no além para curar minha alma, meu espírito. Não. Eu não tenho curiosidade com relação a isso. Basta saber que a vida continua. Isso já é suficiente. Então, isso que você acabou de dizer, tá. Tem o lado Agora, melhor. tem como provar isso? Não tem. Tem como você sentir. Tem como você, com a tua experiência de vida, você afirmar uma crença ou fugir dela. Você mesmo disse que você era um... Eu conheci você era um ufólogo. Sim, senhor. Né? Sim, senhor. Que defendia isso a unhas e dentes. 50 né? E aqui eu trouxe um presente para o meu amigo grego, que é o último livro do pai, né? O Criador, Centro e a Nova Espiritualidade, né? Onde eu coloco assim, a dedicação para você. Para o amigo e mentor intergaláctico, meu desejo de sucesso, paz, saúde e novas realizações. Com carinho, seu amigo César. Muito obrigado. Está aqui, ó, o livro. Já está vendo esse livro ou não? Criador, Centro e a Nova Espiritualidade. Dá para dar um close aí, né, Fernando? Dá, né? A câmera minha é essa aqui. Então tem depois o Pedro Grisa. Pedro já escreveu quantos livros? É um livro que respeita todas as crenças, todas as religiões, dá uma ideia bacana do que você pode compreender da magnitude de Deus, enfim. Não, teu pai eu conheço, com certeza é uma bela leitura. É uma bela obra também. Agradeço. Me diz uma coisa, o que eu ia perguntar agora? A questão dessa crença, o que você acha que é o que eu estou hoje? Eu estou, né? Eu estou, amanhã posso estar outra coisa. Ceticismo. Hoje eu sou um cético. Sou um cético que eu não contesto nada, mas eu quero provas. Entendeu? Eu não duvido, foi o que nós estávamos falando nos bastidores. Eu não duvido de absolutamente nada. Mas isso não quer dizer que eu precise acreditar naquilo que eu não duvido. Né? Claro. Como você vê
nessa questão, você é parapsicólogo, você lida com isso, porque pacientes de diferentes, depressivo, não depressivo, dupla polaridade, toda essa coisa toda, como é que você vê o cético? Aí ele chega na sua frente, vamos dizer, chega na sua frente ali uma pessoa que já procurou tudo, e aí disseram, você já procurou um parapsicólogo? Mas o que é isso, parapsicólogo? Que nem aquele Quevedo, Padre Quevedo? Não, é mais ou menos isso, mas é a pessoa que tem... Não, nunca ouvi. Aí eu vou visitar um parapsicólogo. Sento na frente do parapsicólogo e digo para ele, senhor parapsicólogo, eu sou um cético. E aí? Já atendi vários clientes assim. Ótimo, então vamos lá. Como é que você recebe o cético? Nós estamos falando de crença e nós estamos falando daquela pessoa... Respeitando, é uma crença dele também, né? É o momento, a realidade que ele está vivendo. E lógico, falar de um cético seria falar de você nesse momento. Então, se você se considera um cético. E é interessante, então, porque eu já eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui para não traçar um psicodiagnóstico teu. Né? Não, pode falar, aqui à vontade. Porque, na verdade, você está tentando equilibrar as coisas, mas no sentido, se houver um ceticismo muito extremo também, você vai cair nessa ideia que eu te falei de extremo. Isso pode gerar revolta, isso pode gerar depressão, isso pode gerar uma série de coisas. Indubitavelmente, tenho consciência disso, então, claro. Então, e também é uma questão que tem que buscar um equilíbrio. Mas alguém nasce cético? Alguém nasce cético ou não? Aí é que tá. Geralmente o cético é porque se frustrou em alguma coisa. Eu não sei, eu não sou parapsicólogo nem psicólogo. Mas não é isso, o cético não é aquela pessoa que eu acredito que se você fosse, tomou algumas pancadas da vida. Veja bem, eu acredito piamente, pela experiência que eu tenho, isso. Se você fosse cético, você não estaria aqui hoje fazendo esse programa nem conversando comigo, tá? Você pode me dizer que você é 70% cético hoje, tá? E você já foi 70% o oposto disso. Oposto, totalmente, tá? Exatamente. Então, com certeza você não é. Hoje eu estou, já que você um cético puro, né? Hoje, por que eu estou fazendo isso aqui? Puro, você não estaria aqui hoje. Porque eu estou aqui, porque eu não sei por que eu estou aqui, primeira coisa. Não sei por que eu estou aqui, mas eu faço alguma coisa que eu gosto. Não nasci para fazer televisão, ou nasci, sei lá. Faço uma coisa que eu gosto e não sei por que eu não paro, apesar de eu querer ter parado, alguma coisa. Porque já talvez, não é só nisso, talvez se você parar com isso agora, se é algo que você faz e você gosta, você pode perder o sentido da vida. Mas eu sinto uma Continue coisa fazendo, que eu não alcanço, até você reorganizar isso. E eu enfrento sempre todo tipo de dificuldades no projeto, todo mundo sabe, de manter um programa, essas coisas todas que a gente tem feito, mas existe alguma coisa superior, você chama lá do que você quiser, eu posso chamar até posso precisar de um psiquiatra, né? Não de parapsicólogo, psiquiatra, mas é uma força, alguma coisa interior que não deixa você parar. Fala, continua. Tanto, não só nisso, como já queria estar. Eu queria estar em determinados lugares, que eu poderia estar nesses determinados lugares, mas eu sei que eu não posso estar em determinados lugares. É um troço estranho. Quer dizer, posso estar louco, posso estar viajando, então tem isso aí, essas coisas que eu... Grego, eu vou falar uma frase que eu publiquei esses dias no Facebook. Olha, dentro de possíveis crenças também. Somos um. Você é o Grego, eu sou o César. Funcionamos como dois. Tua mente emocional e tua mente racional. Fazemos parte de um todo. Se o todo é Deus, nós somos uma partícula de Deus. Nós somos uma partícula divina. Então não é uma questão de acreditar em Deus, é sentir. Deus, Criador do Universo, o que você quiser chamar, arquiteto do Universo, seja lá o que for. Eu não tenho dúvidas, como eu te disse, porque o meu trabalho com as pessoas, com o ser humano e com a mente humana, me permite uma fonte de riquezas tão grande que todo dia eu estou vendo Deus, todo dia eu estou sentindo Deus de alguma forma, né? Na recuperação dos meus clientes, né? Na forma como a gente conduz o processo terapêutico, algumas técnicas que eu emprego. Eu tenho uma técnica, Grego, que eu chamo técnica do caminho seguro. Eu recebi ela num sonho em 2007. Desde lá eu aplico ela com todos os meus clientes, né? É uma técnica que permite você
permite você falar com Deus. Ou com a parte divina dentro de nós, não importa. Entende? E todos os meus clientes que passam por essa técnica, eles saem encantados. Porque eles percebem que há um momento mágico ali. Momento mágico, maravilhoso, bonito, e que abre um rol de esperança para a vida delas, que é fantástico. Isso aí que tá, isso que eu acabei de dizer, que eu acho que é válido o que é a religião. Então, seja lá o que for, se você acredita, se você tem crença de que aquele amuleto, já foi tema do Vida Inteligente aqui, já falamos sobre isso, você tem a crença que um amuleto pode te dar sorte, né? Um amuleto vai te dar sorte. Você potencializou aquilo lá em cima daquilo. Você acredita nisso? Agora você falou você deu a sua visão, né? Agora eu vou dar a minha. Eu acreditava nesse Deus que você fala, da forma que todo mundo fala. Eu também achava, porque botaram na minha cabeça. Eu nasci ortodoxo, né? Passei aqui, peraí, aguenta. Aí cresci, passei por uma série de coisas e hoje eu tenho uma compreensão. Primeiro, eu não sei o que ou quem criou. Deve ser o que, porque quem nós vamos estar personificando. Exatamente. Ou antropomorfizando. Exatamente. Agora, no meu ceticismo, eu olhar a natureza, eu olhar o corpo humano, eu olhar o universo e achar que isso aí surgiu de um pum cósmico, vamos dizer, como diz aí o Big Bang, isso aqui precisa ser muito besta, precisa ser muito bobo, desculpe, precisa ser muito infantil para achar que não tem alguma inteligência. Inteligência é um bom termo, alguma coisa que transcende o meu grau de conhecimento e que realmente... Uma vida mais inteligente do que nós. Vida inteligente, exatamente. O programa não tem esse nome por acaso. Ali, ó. Então, agora, é legal. E eu participei desse nome, né? Então, eu participei desse nome, lembra? Eu não lembro, mas você participou, obrigado, porque foi bem. Então, é bacana, porque você conseguiu fazer um monte de gente feliz através disso, né, dessa consciência. E cada um, é isso que eu digo, a gente serve para essa harmonia. Então, aí é aí que eu quero chegar até uma resposta aqui. É válido você despertar, vamos usar o termo que você usa, o Deus interior de cada um, para que ele fique bem? Você acha que é válido? E você não vai estar válido desde que você vai estar enganando a pessoa? Não, só temos que cuidar. Você não vai estar adiando a consciência dela? Só temos que cuidar com as armadilhas do ego, né? No momento em que eu me sinto, né, vamos dizer assim, um Deus, mais ou menos como você colocou, né? Porque tem um Deus interior, tem um Deus dentro de mim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Você acabou de falar de todo, se todo é uma partícula, então, exatamente. Né? Então, exatamente para proteger dessas armadilhas do ego. Né? E é como eu disse, o grande problema da humanidade é o um. Nós precisamos ser o todo. Nós precisamos trabalhar cada vez mais de uma forma e funcionar de uma forma mais coletiva. Nós estamos cada vez mais egoístas. Você não fala com o vizinho do lado da tua porta. Né? Nós cada vez mais entrando num mundo autista, porque esse trocinho aí nos leva para o mundo totalmente autista. Isso, aí então agora tentando se perguntar por que cresceu tanto o número de autistas no mundo. Bem, em primeiro lugar, obviamente que o autista ele vive, né, no mundo próprio, dele. No mundo dele, exatamente. No mundo próprio. Isso significa que houve uma desconectividade com quem está gerando ele, de alguma forma. Alguma ligação emocional, afetiva ali se desconectou naquele momento em que ele estava sendo gerado. Porque de repente esse mundo louco, depressa, a mãe precisou se voltar muito para o trabalho, mas ele teve que se virar sozinho dentro do útero ali. E aí ele nasce, ele vai ter comportamentos autistas, ele aprendeu a sobreviver sem se relacionar com o mundo aqui fora. Entende? É a forma que ele encontrou de sobreviver dentro de uma bolha emocional. Mas, claro, existem vários tipos de autismo, eu só estou dando uma pincelada para a gente entender que o problema é muito amplo. Então, eu não estou aqui com a esperança, achando que eu vou mudar o mundo. Não vou mudar o mundo sozinho, jamais. Né? À medida que as pessoas despertam, e nós podemos somar forças, nós podemos sim mudar o mundo.
Podemos. Se eu parar de acreditar nisso, eu paro de atender grego, eu paro de trabalhar, eu paro de criar minha família. Você falou a palavra mágica, mudar o mundo. Uma mudança do mundo começa com a mudança do mundo interior, né? E não é um mundo, mundo de fantasia, não. É um mundo mais equilibrado apenas. A gente vai continuar sofrendo com a morte, a gente vai continuar sofrendo com doenças, mas tentar sair desses extremos que nós estamos caminhando. Né? Tentar conseguir viver num mundo com um pouco mais de paz, um pouco mais de segurança, onde a gente possa pelo menos ter um pouco mais de espaço para criar os nossos filhos, sem ficar com medo de que esse filho vai ser sequestrado ou que vai, enfim, vão fazer algum mal a ele. São esses medos todos que nós estamos criando, a nossa sociedade está criando, o nosso egoísmo cada vez mais está criando e nós estamos pagando um preço. Eu acho que tudo isso aqui, eu sou um otimista, né? Acredito com certeza, mas não sei quando. Não sei quando. Que alguns milhares de anos por aí, porque a população está aumentando e a gente não está conseguindo dar solução. Eu tenho uma pergunta que eu trouxe aqui de um telespectador e eu quero passar para você, porque já tinha até impresso aqui na chamada. Cadê? Está aqui, ó. Não. Dá para substituir uma crença impossibilitadora por outra melhor, facilitadora? Que legal essa pergunta, porque... E como se faz isso? Então, a grande sacada aqui é que nós não precisamos continuar vivendo com crenças que nos limitam ou que nos prejudicam. A nossa mente, né, onde essa crença está internalizada, ela é reprogramável. Né? Ela pode sofrer mutações, transformações. Um sentimento, por exemplo, que você traz de tristeza, né, diante de uma situação que você vivenciou, você pode... Se você mudar a forma de ver a situação, até transformar esse sentimento num sentimento de alegria, de libertação, de felicidade. Da mesma forma que a gente pode mudar, por exemplo, uma crença atrapalhada que me prejudica. Essa história, se eu quebrar o espelho, vou ter 7 anos de azar. E a técnica para isso, qual é? Como que você muda isso? Então, esse é um processo que você pode você trabalha com hipnose. Dentro de um processo terapêutico, usando técnicas. Já falamos sobre isso aqui. A própria hipnose clínica, né? A hipnoterapia, ela é uma forma de ajudar nessa transformação, e a própria programação de uma nova crença, que você vai repetindo, né? E você vai plantando na tua mente como uma nova realidade, da mesma forma que você planta uma planta, né? Você coloca a sementinha, vai regando todos os dias, uma hora essa sementinha vai crescer e uma hora ela vai dar frutos. Então E o problema é que esse processo ele é mais lento e mais demorado. Sim, repetições, como você disse. O processo terapêutico ele é um facilitador, ele é um acelerador de alguns processos, ele não é milagre, tá? Ele também tem um esforço por trás, tem toda uma dedicação de ambas as partes para que se chegue a um resultado, tá? Mas não é, eu vou lá fazer uma hipnose, o César fez uma hipnose e pronto, está resolvendo o meu problema. Não. Nós estávamos falando agora há pouco, inclusive, sobre isso. Temos que tomar cuidado com essa questão de, eu vou lá agora, vou me libertar de um conflito emocional através de uma sessão de hipnose. Às vezes aquela sessão é conduzida de uma forma que você desloca um sintoma, simplesmente você mudou de lugar o problema. Sim. Por isso que o problema está ali, ele só vai aparecer em outro lugar. Então tem que tomar cuidado. Eu fico preocupado com esses formadores de hipnose de final de semana. Tem um monte de curso de formação de hipnólogos de final de semana. Olha o risco que as pessoas correm com isso, né? Porque você acabou de dizer, você pode transformar, despertar outros problemas. Forma as pessoas para, no caso, mais... Qualquer um pode fazer hipnose? Eu posso fazer? Mais no sentido de aprender hipnose, na questão de curiosidade. Claro que quando o curso é sério, você não vai sair por aí fazendo hipnose na rua, né? O curso é sério, ele só vai permitir que profissionais da área entrem nesse curso, entende? Não é um curso aberto para qualquer pessoa. Eu, por exemplo, o meu curso de hipnoalquimia, né? Eu dou ele porque eu dou ele dentro de um curso de formação em parapsicologia clínica. Entende? Para profissionais que eu estou preparando junto com meus colegas, que eu tenho certeza que vai saber como receber esse conhecimento e saber como trabalhar com ele. Porque você tem que ver Você falou do Quevedo, por exemplo. A parapsicologia do sistema Grisa é um novo conceito de parapsicologia. Ela não tem nada a ver com a parapsicologia dos anos
80, dos anos 70, a parapsicologia que só estuda os fenômenos paranormais. Sim. No momento que você entende que a fenomenologia paranormal, os fenômenos paranormais são produzidos pela mente humana, você passa a estudar a mente humana agora sob essa ótica. Então você vai estudar o ser humano sabendo que ele tem um potencial, que ele pode canalizar esse potencial de uma forma construtiva e positiva na vida dele. Esse é o grande diferencial do Sistema Grisa. O Sistema Grisa, eu não tenho dúvida, ele é hoje uma nova escola de conhecimento, né? E ao mesmo tempo que é uma nova escola de personalidade. Quantos anos tem já? Já tem... passamos de 30 anos. 30 anos. Aí já, são 31 anos de fundação do Instituto, mas de pesquisa já são quase 40. Então, e o Pedro, quantos livros tem o Pedro, o pai? Alguns. Alguns não, um monte. Já esteve no Jô Soares, quer dizer, acesse e pesquise só. www.ipap com 2p, ipapp.com.br. Vocês têm um sistema na mão que, vocês poderiam estar milionários hoje. Formam parapsicólogos também, né, ou não? Mas não adianta a gente crescer e prosperar, né, e chegar lá no topo e depois esse topo desabar. A base ela tem que ser muito bem feita. Nós não estamos trabalhando dentro desse trabalho para ganhar dinheiro. O dinheiro vai ser bem-vindo para a nossa sobrevivência, para a gente ter conforto, como eu já falei, mas nós não, se for para agregar valores, é para a gente construir, né, possibilidades de levar esse conhecimento para mais pessoas. Então vamos lá, já que você falou exatamente no tema, parapsicologia e crença. No que a parapsicologia, estão falando de parapsicologia, o que a parapsicologia pode ajudar na questão das crenças? O que ela atinge? Sistema Grisa, então. Vamos falar do Sistema Grisa. Pronto, já que vocês têm a técnica própria, vamos lá. O que diferencia, então? Vamos lá. O que diferencia? Eu chego lá que eu acredito que eu sou um mutante. Cheguei, sentei na... César, está aqui, eu sou um mutante. Eu estou crente que eu sou um mutante, mas isso tem me incomodado, porque esse mundo não é meu. E eu tenho medo de que as pessoas na rua me reconheçam. E aí, como é que você vai me trabalhar? Então, nós temos que, nesses casos, você está diante, provavelmente, de um cliente ou paciente, né, que está tendo algum tipo de crise psicótica, né? Então você tem que tomar um certo cuidado. É um caminho totalmente diferente de uma pessoa que vai vir te procurar por depressão, ou por síndrome do pânico, ou porque está assustada com fenômenos que estão acontecendo dentro da casa dela. Então, a abordagem é mais cuidadosa. Como é o sistema, então? Nós temos uma limitação para os nossos profissionais, né? Por exemplo, esse tipo de cliente ou de paciente, ele é encaminhado para quem é capaz de atendê-lo, tá? Porque é um cliente que vai precisar provavelmente tomar medicação, né? Até encontrar um equilíbrio químico que possa fazer com que ele pare de fantasiar ou pare de criar, né? Ter alucinações ou coisas do tipo. Ele tem que, né? Ele precisa às vezes do suporte químico, que quem vai dar é o psiquiatra, né? Isso é importante, muito importante isso. O encaminhamento. Ele não tem ainda experiência para tratar. Eu tenho, porque eu fiz psicologia, eu já tenho 17 anos de clínica, eu atendo. Agora, se é um aluno meu que se formou há pouco tempo, e eu sei que ele não tem experiência, ele vai me perguntar, César, eu estou com um cliente assim e tal. Não, eu vou dizer, encaminha, porque esse já foge um pouco, né, daquilo que você vai ser capaz. Precisa de alguém mais tarimbado. Mas ele pode me surpreender, ele pode atender essa pessoa e fazer um ótimo trabalho. Então, agora, e a parapsicologia do Sistema Grisa, a gente sabe que a parapsicologia, o próprio nome diz parapsicologia, quer dizer, além da psicologia, ela analisa o ser humano holisticamente, digamos assim. Ela abre. Qual é a diferenciação do Sistema Grisa, esse tipo de trabalho que vocês fazem na parapsicologia? O que diferencia? Deve ter o diferencial. O diferencial são vários, porque com as pesquisas do Dr. Grisa, né, se chegou a muitas novas descobertas, né, sobre essa questão da formação da personalidade, né? O profissional do Sistema Grisa, ele é um analista de tabelas familiares. Hoje nós temos a tal da constelação familiar aí, que ajuda muita gente, né? Mas nós trabalhamos com tabela familiar, onde nós fazemos análise em cima do desenho de uma tabela familiar. A gente colhe os dados numa anamnese e a gente analisa a personalidade de cada um
E vocês têm formação em parapsicologia também, né? Vocês formam parapsicólogos? Como é que é isso? Formamos parapsicólogos. Vocês têm no Brasil diversos... Estamos em 6 estados atualmente. 6 estados. Isso. O curso se chama CAOP, né? Que é a parte da formação, junto com o CEOP, que é a especialização. Então ele é um curso de formação profissional. Quanto tempo? Que traz junto uma pós-graduação. Quanto tempo? 3 anos de curso. 3 anos de curso. Em módulos de final de semana, em média 1 vez por mês. Em alguns estados ainda tem um módulo que é sexta, sábado, domingo, daí funciona de 2 em 2 meses, é bimestral. Mas a maioria dos estados hoje já estão dentro desse molde mensal. Eu preciso ser psicólogo para fazer o curso de parapsicologia do IPAP, ou não? O sistema GRIS ele traz toda uma fundamentação própria. Você não precisa ter formação acadêmica? Um curso na área de humanas, né? Nós temos profissionais formados que tinham formação, por exemplo, em direito, em engenharia, né? Temos de todas as áreas, né? Inclusive colegas psicólogos, médicos, dentistas, tá? Que se tornam parapsicólogos. Se tornam parapsicólogos clínicos do sistema. Eu acho que é interessante porque ajuda na anamnese, ajuda você ter mais elementos, digamos assim, para tratar o ser humano. Sim, porque você falou em diferencial. Só o fato de considerarmos agora o ser humano, né, já com esse conjunto de informações e de programações que advém, quando a gente colhe os dados, por exemplo, é possível colher os dados de como foi a história da vida intrauterina desse cliente. Ele conversou com a mãe explicou como é que foi. Essas informações são riquíssimas. São riquíssimas para a gente entender como essa personalidade se formou, se estruturou. E aí a gente tem como criar um caminho muito mais seguro, né, para ajudar aquela pessoa. Você diria, dentro da sua experiência, que a maioria, a totalidade dos problemas que nós temos durante o decorrer da nossa vida se originam durante a gestação e o nascimento? Não, elas se originam no mundo. A gestante, Que percentual você dá? A gestante é só mais uma pessoa que está sendo influenciada por esse mundo e que vai transmitir tudo aquilo que ela vivencia, sente, né, as emoções que ela tem para o bebê. E vai programar esse bebê bem para algumas coisas, não tão bem para outras. Né? Tipo, você pode ter uma ótima programação que vem lá da tua mãe, de não ter dificuldade para prosperar. Ou seja, todo o trabalho que tu vai, você se dá bem, ganha, né, consegue prosperar. Mas tu pode ter uma programação péssima para relacionamento. Interessante, você está fazendo, vou aproveitar que você está aqui. Quando eu era jovem, infanto adolescente, todos os lugares que eu ia em São Paulo ali, eu fui criado em São Paulo, salão da criança, rifa, todo esse negócio, o que eu comprasse, meu amigo, era só esperar. Era só esperar que o número era meu. Olha, eu ganhava tudo. As pessoas falam em sorte e azar, né, Greg? Tudo eu ganhava. Impressionante. Então, era só esperar. Tu acha que sorte e azar existe? Olha, se existe ou não existe, eu não sei. É crença, sorte e azar. Se eu te pergunto, você acha... De repente não ganhei mais nada de termos de sorteio. Quando a gente passa a entender... O que é isso? Quando a gente passa a entender como a mente humana se estrutura, a gente percebe que sorte e azar não existe. Não existe mesmo. É uma questão de programação boa ou programação ruim. Você tem uma ótima programação para atrair resultados por esse meio de sorteios. Tá? Agora, cuidado em jogar na Mega Sena. Na Mega Sena é difícil. Eu não posso dizer que é difícil, né? Porque senão eu estou dizendo, mas quem sabe, né? Se a Mega Sena fosse algo, né, que nós pudéssemos ter certeza que é sério. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Mas na dúvida, a gente vai apostando. De repente erra, em vez de sair para Brasília, eu na dúvida prefiro não apostar. Não, eu tenho que estar concorrendo, né? Então, César... Você com essa programação deve. Eu vou continuar, claro, isso aqui não custa nada. Né? César, me diz uma coisa, hoje as pessoas estão... Eu ouso dizer isso porque eu vivo no meio do público, eu tenho comunidades e mídia, essas coisas. Estão mais perdidas do que cachorro em mudança, como a gente diz. Né? E
exatamente por isso, porque tudo aquilo que elas acreditavam, elas estão vendo que estão chegando a uma certa idade e não aconteceu. Elas estão vendo, elas acreditam no mundo que nós falamos aqui, estão vendo, liga a televisão, abre o jornal, abre o portal, vê que é diferente. Então as pessoas estão desacreditadas de muitas coisas. Você, como parapsicólogo, se você pudesse falar ao mundo, em vez de estar na TV Floripa, você está na TV Mundo agora, abre-se os satélites do planeta e você vai poder passar uma mensagem para essas pessoas desacreditadas. O que você diria? Eu diria que elas estão desacreditadas porque o mundo fez elas provavelmente acreditarem e terem crenças que atrapalharam com certeza muito a vida delas, né? Por exemplo, né, tem pessoas que acreditam que a beleza física e você manter a beleza física é a solução para os problemas, quando não é. Na verdade, novamente eu vou trazer a questão do equilíbrio, né? Muito mais importante do que a beleza física é você ter saúde, né? É você ter ter o mínimo de conhecimento, é você ter educação, é você, né, buscar fazer o bem ao próximo. Então, na verdade, as pessoas, não vamos dizer, não são todas, mas uma boa parte das pessoas no mundo hoje, sim, estão sofrendo de vários problemas. Por quê? Né? Porque o conjunto de valores, né, aquilo que ela atribui valor, não vai gerar felicidade. E como é que você pode passar uma esperança para elas, uma fé para elas, para essas pessoas? Mostrar que é possível tudo, para elas acreditarem de que é possível mudar. Porque como? Apesar de tudo isso que elas estão vendo. A mudança inicial começa exatamente nisso, né? De combater o desacreditar para poder acreditar. Então, mesmo que você, num primeiro momento, precise acreditar naquela ferradura atrás da porta que dá sorte, recorra a isso. Né? Recorra a tudo que é positivo na tua vida. Recorra, se você acredita que, né, por exemplo, que pezinho de coelho dá sorte, né, ou que vai te fazer bem, se você acredita na Virgem Maria, num santo, numa santa, recorra a tudo que possa te fazer bem. Para, num primeiro momento, sair desse desacreditado, né, que é um extremo muito perigoso. E você vai ver que a partir dali as coisas vão conseguir fluir com mais naturalidade, você vai fazendo novas descobertas, você vai se permitindo, né, continuar vivendo e com isso aprendendo com a vida. Então, o importante, eu sempre digo, só tem uma forma da gente falhar, é desistindo. Né? Então continue acreditando, né? Acredite sempre. Então é isso, as crenças. E a gente sabe que o assunto dá muito pano para manga, como a gente disse. Vamos fazer um programa 2, o 3, o 4, 5. 2, 3, 4. Vai longe isso aqui, mas hoje chegamos em cima do nosso horário. Isso aqui, eu acredito que acabou. Então, César, foi bom a gente conversar. Eu acho que dá para a gente fazer com que as pessoas, o objetivo é sempre fazer com que as pessoas ouçam um profissional da área e também fomentem a pesquisa. Vai procurar ler sobre isso, vai procurar saber sobre essas coisas, tudo isso aqui que foi abordado hoje, porque isso que desencadeia o interesse, e às vezes você pode buscar essa motivação exatamente nisso, nessa busca, nessas algumas coisas que vocês ouviram aqui hoje. Então, muito obrigado. Muito obrigado também a todos vocês, obrigado pelo convite mais uma vez, né? E dizer que realmente foi um ótimo aquecimento. É isso aí. Um fraterno abraço e um feliz sempre.